Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. É um jovem realizador luso-canadiano que viveu mais entre Portugal e o Canadá, agora está mais entre nós, e que tem no cinema o seu campo de descoberta pela arte de contar uma história. Bem-vindo, William Vitória. És canadiano de nascimento, mas muito português de coração. O teu cinema gira em torno de uma temática preferencial, a homossexualidade masculina. Por que esta vertente da tua filmografia? Antes de mais, bom dia. Porquê a homossexualidade? Porquê os temas LGBT? Porque é um tema que eu acho muito importante falar. Ainda há muitos casos de discriminação e além disso é um tema que é próximo, é quem eu sou. É uma coisa que eu tenho interesse em contar e acho necessário, e sou eu. Só pode fazer ou abordar um tema LGBT quem for homossexual ou não? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que é um tema que, se for tratado para nos ajudar, eu acho que qualquer pessoa pode tocar nesse tema, mas sim, acho que é um tema que pode ser falado. Se calhar outras pessoas têm outras opiniões sobre esse tema, mas na minha opinião eu acho que, se for para ajudar a comunidade LGBT, eu acho que qualquer pessoa pode fazê-lo. E de que forma os teus filmes ajudam esta comunidade, que no fundo ainda é um gueto, é considerado um nicho para muita gente? Como é que os meus podem ajudar? Só o facto de estarmos a falar de personagens que são gays, acho que já está a fazer com que se fale mais do assunto. Por exemplo, na minha última curta-metragem, Edmundo, fala de uma pessoa que vem para uma aldeia, um rapaz que é gay, e volta para a aldeia, para a casa dos pais, e vê-se um bocadinho como é que ele é tratado e como é que ele se sente. E acho que falar nesses temas ajuda a abrir mentes. Tu és da Lourinhã, portanto, da Zona Oeste, Sim. Aqui de Lisboa. E, curiosamente, neste filme, o Edmundo, com o Rafael Ferreira, que é um jovem grande ator, retrata eventualmente alguma coisa de autobiográfico. Porquê? Porque as mentes, se na cidade são o que são, numa pequena localidade ainda são pior, não é? Como é que se dá a volta? Como é que a comunidade consegue aceitar um personagem ou uma figura homossexual? Falando no meu caso, eu, por acaso, os meus pais são religiosos, mas não são muito religiosos, por isso, claro que ouvi coisas como: se tu tentares, tu consegues esquecer essas ideias negativas, isto pode ser uma fase, que às vezes para a comunidade LGBT isto parece quase um clichê ouvir isto, mas são coisas que nós ouvimos. Pronto, no meu filme há muitas falas das personagens que são coisas que eu ouvi, mas o filme é uma mistura de experiências minhas com histórias que me contaram. É uma mistura de tudo. Conta-me então a tua história para te conhecermos melhor. Tu tens 32 anos. Sim. Quando é que descobriste que gostavas de pessoas do mesmo sexo? Quer dizer, eu sempre soube, desde que me lembro de ser gente, mas depois, quando se está a crescer, senti-me sempre que estava a fazer algo errado. Por exemplo, eu gostava muito de brincar com bonecas e a maioria a maioria eram amigas que eu tinha. Aliás, dizem que os melhores amigos das meninas são gays. Sim, Como nunca tentam nenhuma aproximação física, elas estão à vontade. É verdade, concordo mesmo. Pronto, era isso. Eu brincava com Barbies, com raparigas. Eu tinha muito em comum com as raparigas. Achava super bonito os cabelos longos e vestidos e quando estava a brincar e entrava o pai, a mãe, eu às vezes ficava mais, não ficava tão acanhado, mas quando entrava o pai, eu escondia logo a boneca para baixo da cama ou para baixo de... Quantos anos tinhas nessa altura?
5, 6. Sim, eu lembro-me também uma vez uma prima ela é costureira e tinha um vestido lindíssimo. E eu perguntei à minha mãe se podia levá-lo para casa e a minha mãe disse que sim. E eu levei, vestiu por graça e fui para o quintal e estava a andar no baloiço com ele. E depois a minha mãe chamou-me e perguntou-me se eu não me sentia mal se alguém me visse com aquilo. Então eu tirei logo e já não coloquei mais. Tu disseste que tinhas a noção de que estavas a fazer qualquer coisa de errado. Mas um miúdo de 6, 5, 6, 7 anos, há muita confusão na cabeça. Muito. De que forma é que tu sentias isso? Sim, é verdade, há muita confusão. Tu sentes que queres brincar com uma coisa, mas depois sentes que é errado. E isso depois, quando és adulto, tu começas a sentir também que estás sempre a fazer algo errado. Não é bom uma criança sentir que está a fazer algo errado, mas a minha mãe ao mesmo tempo também me apoiava. Ela comprou-me uma Barbie e ela, não sei, se calhar... Entrou no teu universo. Sim. A minha mãe, eu acho que a minha mãe sempre soube, mas... É isso que eu ia perguntar. Pai é pai, mãe é mãe. Sim. Ainda por cima, se a mãe comprava uma Barbie em vez de comprar um carrinho ou uma bola de futebol, qualquer coisa significava esse ato. Sim. Quando é que se deu a abordagem frontal? Sim. Só uma coisa adicional. Eles também me compravam carrinhos e ferramentas. Para quê? Para disfarçar? Acho que era para disfarçar. Mas eu lembro que tenho uma fotografia muito querida que eu estou a agarrar um martelo de brincar e eu há pouco tempo vi essa fotografia e disse à minha mãe: olha que fotografia tão gira minha. E ela disse: mas tu nunca ligaste a essas coisas, tu querias era Barbies e coisas assim. Quando é que eu lhes disse? Quando tive o primeiro namorado aos 17 anos. Sim. O primeiro namorado oficial? Não, mesmo o primeiro... Primeiro namorado apresentado como tal? Sim. Foi cá, ou foi em Portugal ou foi no Canadá? Foi aqui. Foi cá. Eu vivia cá em Portugal, sim. E como é que isso se deu? Quer dizer, nós chorámos, eu e a minha mãe chorámos um bocado. Depois eles fizeram uma coisa que eu acho que todos os pais deviam de fazer, que eles foram a um psicólogo para lhes dar conselhos e saber o que fazer mesmo. Como lidar? Como lidar. Sim. E o psicólogo disse-lhes que isto é uma coisa normal, mas para eu focar-me na escola, que eu na altura estava ainda na escola, na secundária, para me focar na escola, não fazer decisões assim precipitadas. O quê? À espera que isso passasse? Não, tipo sair da escola, não sei, podia ficar tão apaixonado que nem terminava os estudos, sei lá. Foi, mas... E depois os meus pais, quando voltaram e falaram comigo, estavam bastante mente aberta sobre como ir dali para a frente. Falaste na mãe que chorou, então e o pai? O pai estava lá presente ou foi noutra ocasião? Pois, depois no dia seguinte... isto são coisas tão... No dia seguinte a minha mãe disse-me que contou-lhe, porque não conseguia guardar aquele segredo. Aquele segredo que eu guardei até aos 17 anos, não é? Não é fácil guardar segredos, acho que ninguém devia de guardar. Faz-nos muito mal. Ela contou-lhe e foi depois disso que eles foram ao psicólogo. Foi depois da minha mãe lhe contar. Ou seja, nunca ela falou contigo sobre... filho, quero falar contigo. Tu não és, achas que... Essa conversa nunca aconteceu. Se ela me perguntou. Alguma vez? Ou abordou a questão? Não. Ou seja, via e calava. Basicamente é isto. Pois. Nunca houve nenhuma aproximação ao tema. Não que eu me lembro. Foste tu que tiveste que dar o primeiro passo. Foi. Ela, não, quer dizer, ela reparou que eu tinha um emprego novo na altura, estava a estudar também, estava no último ano e tinha um namorado a primeira vez, não é? E então andava super nervoso e ela reparou que eu andava diferente
nervoso diferente de sempre. E ela perguntou-me o que é que se passava alguma coisa. Eu disse que era por causa do trabalho novo. E ela disse-me... Continuavas a disfarçar. Que eu detesto guardar segredos. Então eu queria lhe contar, mas não estava... É difícil. Eu acho que nunca estamos preparados. Eu acho que eu conheço adultos, quer dizer, eu conheço pessoas de 50 anos que ainda não disseram nada. É uma coisa que às vezes a pessoa está a vida toda e nunca consegue dizer. É uma coisa difícil. Onde é que eu estava? Estavas no emprego sim. que mostrava algum nervosismo. Sim. E então dizer, isto é o emprego novo que me está a causar aqui alguns problemas na barriga. Mas as mães são como detetives. Então ela, mas eu sei que se passa outra coisa. Tu estás muito diferente. Então foi aí que eu lhe contei. Abriste o coração. Abri. Finalmente. Abri. Como é que o choro era de quê? De pena ou de comiseração? Era o quê? O choro era, na minha parte, era de alívio ter contado um segredo que eu guardei até então. E sentir que não tinha que estar que estava a esconder algo dos meus pais, que são as pessoas mais próximas de mim, e finalmente contei-lhes. Depois também era choro de nervosismo. Sim. E quão mal para um jovem faz guardar um segredo? Tu dizes que é uma coisa que não se deve fazer, mas que para se dar o passo é preciso ter muita coragem. Uhum. Sim, faz muito mal guardar um segredo, porque sentes sempre que estás a fazer algo errado, como eu já tinha falado. A segunda coisa errada, a primeira era brincar com bonecas e a segunda era guardar um segredo. Sim, é isso. E não é só este segredo, eu acho que qualquer segredo, nós quando estamos a agarrar em algo, está-nos a magoar, e depois quando deixamos o mundo saber, já não nos dói tanto. Há uma libertação. Basicamente. É isso. E o que é que mudou a partir dos 17 anos para a frente até hoje? Eu contei aos meus pais, mas não eram todas as pessoas que sabiam. Mas o que é que mudou? Quer dizer, eu estava com uma pessoa que gostava muito, eu estava feliz por isso. Tinha a tua idade ou era mais velho ou mais novo? Era um bocadinho mais velho. Sim, eu estava contente por já não ter que estar a fingir ou disfarçar ou dizer coisas aos meus pais que não eram verdade, pronto. Quando nós estamos a guardar um segredo, dizemos, estou com esta pessoa, ou vou ali, mas estamos a tentar tapar o sol com uma peneira. Disfarçar toda uma vida, não é? Sim, mas faz tão mal, estamos sempre a enganar-nos a nós próprios também. Passaste a encarar a vida mais de frente? Sim, mas nunca se esquece desse sentimento até agora. Não, eu nunca me esqueço disso, mas sim. É importante. E o que é que te atrai então nesta temática? O que é que tu queres transmitir para além das mensagens inerentes ao próprio tema em si? Como eu tinha dito, é falar, é fazer com que este tema seja normal. Normal não é a palavra indicada, mas pronto, por isso é que eu estou fazendo parênteses. Que para quem nos está a ouvir é mesmo entre parênteses. sim, por causa sim, é fazer com que o tema seja mais falado e se calhar alguém da minha idade na altura, se vir o filme, sinta à vontade para falar com os pais também. Este ou outro, ou quaisquer outros. Ou outro, sim, mas especialmente o Edmundo. O Edmundo é o mais real. Sim, é o que põe o dedo mais na ferida? Sim. E é uma história que até parece simples e linear, mas é muito importante. Eu sinto que é uma história muito importante. Mas em cada tema, em cada filme... Agora é assim, eu durante muitos anos, e penso que a maior parte das pessoas conhecia esta temática por LGBT. Agora acrescentam-se mais umas
umas quantas letras e uns mais e etc. Sim. Portanto, vamos falar da temática LGBT, que é para ser mais acessível. É um tema e uma área que corre risco, mas ainda tem muito de tabu e de transgressão, creio. Sim. Sim, é verdade. Ainda é um tema tabu, é o que estás a dizer. É o que estás a dizer. Ai. Claro que sim, é tabu. Na maioria dos países do mundo não é possível casar-se e ser gay. Não, e ainda há pena de morte. Sim, e há pena de morte. Que é uma coisa inacreditável. Sim. Enfim, nos países Sim, subdesenvolvidos, em alguns continentes, isso infelizmente ainda acontece. Sim. No continente africano, eu acho que nos países quase todos não se pode ser gay. Tem pena de morte. Não sei se tem todos pena de morte, mas a maioria dos países em África... Se não é pena de morte, pelo menos dá prisão. Sim, e depois também é complicado na América Latina, na Ásia. Pois, por isso ainda é um tema... É um tema de transgressão. Sim. E é um tema tabu, Sim. é um tema proibido. Sim. Em muitas... Embora, por exemplo, muitas séries, sobretudo europeias ou algumas americanas no Cabo, já abordam de forma, às vezes explícita, outras vezes subtil, esta problemática. Os teus filmes vão diretos ao assunto. Sim, tem uma ligeira nudez, direito ao assunto, nudez da alma, mas também da outra. Sim, aborda explícito. Eu peço desculpa, William, a nudez que existe nos teus filmes é uma nudez artística. As pessoas que não vão à procura de ver sexo explícito, que ele não existe. Sim. Que é um bocadinho isso que atrai. É um filme gay, portanto vamos ver dois homens na cama fazer isto e aquilo. Não é verdade. Não. Se quiserem ver esse tipo de filmes, recorrem a outra secção. Sim, é verdade. É muito diferente. O que é visto, o que se vê é necessário e é uma história bonita e importante. Sim, porque se houver uma história gay que não envolva um sentimento como uma carícia ou um beijo ou uma cena de cama, praticamente isso seria até irreal. Sim, porque faz parte de estar apaixonado. A pessoa que está apaixonada quer fazer essas coisas, quer abraçar, quer beijar, quer estar íntima com a pessoa que ama. E os atores são necessariamente gays ou estão... o cinema é arte de fingir, é grande ilusão. Eles também... Quando tu abordas, pedes ou falas com um ator e para os teus filmes, qual é a abordagem que tens com eles? Não é... Atores ou atrizes, porque não é só atores. Sim, atores e atrizes. Os atores não têm que ser especificamente por fazer parte da comunidade. Não. Alguns são, sim, alguns dos atores que fazem, mas não é obrigatório. Não tem que ser. Podem transmitir esses sentimentos e essas sensações sem as terem experienciado na vida real. É a arte do fingimento. Sim. Ou então podem se basear em alguém que conhecem. Tem que fazer o trabalho de casa. Sim. E muitos atores disseram isso, que era baseado em alguém que conhecem e que se sentiu assim e que falaram com essas pessoas, sim. E tu, ao filmares essas cenas, tens muito cuidado em os proteger, em fazer o nu artístico ou a abordagem de uma forma muito sensual, sim, mas muito cuidada. Sim, nós falamos antes de fazer as cenas o que o ator se sente confortável e o que estamos a tentar mostrar e como o vamos fazer. Temos cuidado, sim. Tu concordas ou não que fazer estes filmes, abordar esta temática, não é de alguma forma contribuir para um gueto deste próprio tema? Não percebi muito bem. Ou seja, só especificamente a homossexualidade masculina. Não tens outra abordagem. Só a exclusiva abordagem deste tema não é um gueto em si. Por não falar noutros... Exatamente. Tu és realizador de cinema. Ponto. Sim. Podem vir às tuas mãos
uma série de temas. Sim. No entanto, preferencialmente, como eu disse no início, é este. A guetização do tema não é um risco. Eu, além de ter feito estas curtas próprias, eu também, às vezes, trabalho com artistas de música e companhias de moda, a fazer os vídeos. Por isso, eu trabalho em temas diferentes e com pessoas Mas diferentes. isso são outros. Sim, mas Isso os meus próprios... Isso são quase filmes, trabalhos encomendados. Sim. Mas nos meus próprios, até agora, também ainda só fiz 3 meus próprios. Por enquanto, gosto de falar deste tema que ainda acho necessário, identifico-me também. E porque não? Eu acho que a maioria dos filmes são heteros. Eu cresci a ver filmes heteros. A maioria dos festivais e dos Oscars, os filmes que ganham prémio são heteros. Por isso eu acho que é necessário. Nem sempre. Recordo-te, por exemplo, o caso do Philadelphia, em que deu o Oscar ao Tom Hanks, Sim. que é uma abordagem relacionada com a SIDA, baseado num caso real e que levou muita gente a falar do tema da homossexualidade, sobretudo na homossexualidade no trabalho e na discriminação racial e laboral. E é muito importante, sim, isso acontecer. Mas eu continuo a achar que há mais filmes heteros comparado com LGBT, com filmes gays, sim. Tu alguma vez foste discriminado no teu trabalho, ou não? No trabalho, não. Não. Na escola, sim. Bullying? Sim, um bocadinho de bullying. Fala-me então, estamos a falar aqui com 13, 12, 13, 14 anos, por aí? Também na secundária, lembro de uma vez, eu estava com um grupo de rapazes da minha turma, às vezes eu costumava estar, com a maioria das vezes estava com raparigas, mas às vezes também estava com os rapazes da turma e estavam a falar, a maneira de falar das gajas, estavam a falar das gajas e depois olharam para mim, eu estava calado. E um deles disse-me, tu não gostas desta fruta, pois não? Coisas assim. E o que é que tu respondeste? Eu fiquei calado. Não tiveste poder de reação? Eu não sabia bem ou não conseguiste sequer responder? É isso, não sabia o que dizer. Ficaste paralisado. Mas eles sabiam? Não, eu não tinha dito na altura, não. Às vezes não é preciso dizer. Pois não, mas por isso é que se calhar veio esse comentário. Se calhar eles sabiam, mas eu nunca disse. Sim, a maioria das pessoas talvez já... E então como é que era o convívio? Eles de alguma forma se sentiste afastado do convívio social? Quando há, por exemplo, aulas de ginástica e depois tens que tomar banho, os miúdos são maus, são cruéis de uma forma geral, mas ficavas retraído ou curioso ou como é que era? Nos balneários não, tomava banho na mesma com eles e tal, mas nas conversas sem dúvida, quando falam de gajas ou quando falam de coisas assim, sim, às vezes não sabia o que dizer, não era um tema que eu podia dizer que é bonita, sim, ela é bonita, mas quando são partes das partes sexuais. Que é recorrente nas conversas, sim, não é normal? Eu disse sim, é bonita, mas... Mas ficavas por aí, ficavas pela rama. Sim. Tu és filho único? Não. Tenho um irmão mais novo e uma irmã também mais nova. Que são heteros? São. Ok. Portanto, os teus pais já são avós ou ainda não? Não. Mas podem então ser avós pelos outros filhos, não é? Sim. Portanto, em princípio, em teoria, nunca lhes poderá dar um neto ou uma neta. A não ser que adote, não sei. Qual é a tua opinião sobre isso? A adoção, primeiro, a adoção por casais homossexuais, depois, se quiseres, o próprio casamento gay ou as barrigas de aluguer. Temos aqui 3 temas diferentes. Sim. Eu concordo com tudo. Eu acho que é tudo bom. Também já ouvi pessoas dizer que um casal homossexual não deve adotar, porque eu discordo, porque eu acho que existem tantas crianças que querem uns pais e se forem educadas, elas nem vão ver a diferença. Elas gostavam era ter uns pais para tomarem conta e serem felizes. O que importa se são homossexuais ou heterossexuais.
e a barrigas de aluguer, tudo. Eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo uma coisa boa. Quando decidires dar esse passo para a paternidade, mesmo que através de terceiros, estás disponível para, conversando com o teu parceiro, dar uma oportunidade a alguém para ser feliz junto de dois homens? Como é que é? Se essa adoção poderá resultar na felicidade de um bebé, por exemplo. Sim, claro que sim. Aliás, temos vários. Temos o caso do Diogo Infante, não é? O ator, grande ator Sim. e encenador, que adotou um rapaz e é felicíssimo, aparentemente Claro que é. feliz. Portanto, não vejo nenhum problema em relação. E aos casamentos gays, é a mesma coisa? Igual, claro que sim. Fogo, se eu dissesse que não, e mesmo, é claro que eu genuinamente acho que sim, eu também gostava de talvez casar-me. Já pensaste nisso? Já E? Já pensei, mas ainda não sei, ainda não tomei os passos seriamente para o fazer, mas sim, já me passou pela cabeça. Na Lourinhã, onde tu vives, isso seria encarado de que forma? Ainda por cima eu sou de uma aldeia que pertence ao Conselho da Lourinhã. Que também foi... Ou seja, estamos a ficar cada vez mais pequeninos. Sim. Oh, claro que as pessoas são um bocadinho menos fechadas. A maioria das pessoas tem uma opinião muito forte, sem ter perspectivas de outros. Viveram ali a vida toda delas e acham que aquilo que a opinião delas é a correta e tal. Como é que eu me sinto? Mas eu, por acaso, eu gosto muito das pessoas e não me sinto mal nem discriminado. Gosto muito dos meus avós, eu almoço com eles muitas vezes. Mas sim, claro que há mentes fechadas e... sim. Mesmo dentro da tua própria família ainda? Já não. Já se passaram alguns anos. As pessoas já se acostumaram. Já se passaram no mínimo 15 anos. Sim. Em 15 anos já muita água passou por debaixo da ponte. Já. Quais foram, nestes 15 anos, se é que podemos fazer um balanço, quais foram as coisas boas e as coisas más, se é que elas existiram, umas e outras, desta revelação inicial à mãe? A mãe. A minha mãe. Foi ela gostar da pessoa que eu estava com namorado, ela gostar dele e estar confortável e perguntar por ele e irmos comer juntos. Isso foi uma coisa boa, sim. Ele já entrou nos teus filmes ou é uma pessoa ou entretanto desapareceu a relação? Não, nos dois primeiros ele fez parte, sim. Uhum. Portanto, agora descubram quem é. Isso também não vem ao caso. Outra questão relacionada com esta comunidade LGBT são os gay prides, ou seja, Sim. geralmente no verão, mas paradas gay. Como é que tu entendes que aquilo pode contribuir para que a sociedade aceite melhor uma série de personagens carnavalescas que realmente são drag queens ou vestem-se de forma absolutamente exuberante e como mulheres, porque nem todos são assim. Aquilo é a extrapolação de um sentimento, aquilo é, bom, vamos explodir. É uma boa pergunta. E o que é que eu acho? Eu gosto muito do Gay Pride. Antes de eu ter saído do armário, como se diz, eu lembro-me de uma pessoa que eu estava a fazer voluntariado num museu e eu estava a fazer voluntariado no museu, sim, e havia uma pessoa que foi ao Gay Pride e eu na altura tinha pai de 16 anos e eu disse uma coisa que já não acredito nisso, mas eu disse, se as pessoas são felizes, porque é que é preciso, porque é que é necessário estar a mostrar e fazer um show tão grande? E ele disse-me que essa é a maneira de
ter impacto, é tipo um grito para ser visto, porque se fosse calado, se fosse muito... Ia dizer pacífico, mas Não é pacífico, no fundo. sim, é, pacífico, no fundo. sim. Mas se tivesse menos exuberância, Sim, ninguém ia passar despercebido ninguém ligava nenhuma. e o nosso... Portanto, tem que mexer, tem que abanar Sim. durante umas horas. Sim, Uma vez por ano. Sim. Mas se dá também a imagem que somos... Se dá uma imagem às vezes também errada da comunidade, também dá um bocadinho. Nem todos somos assim, com penas aqui e coisas assim. Nem todos somos assim. Mas eu acho que é a maneira de chamar a atenção e fazer e ter um impacto. De uma forma alegre, de uma forma gay. De uma forma alegre e divertida. Como o próprio nome indica, gay que significa alegre. É. Não é pejorativo Não. de nenhuma palavra. É uma coisa fora do comum, quer dizer. E essas paradas gay servem, penso eu, exatamente para isso. Tu já fizeste 3 filmes, has de fazer outros com certeza, numa estética muito própria. Eu já falei contigo sobre isso. Muito bem filmado, a fotografia é excelente e tens muito cuidado na montagem. No entanto, tanto quanto sei, e corrijo-me se eu estiver errado, esses filmes foram todos feitos à tua custa. Ou seja, pediste subsídios ao Instituto de Cinema Português, ao ICA, ao Instituto de Cinema e Audiovisual, mas até agora todos foram recusados. Como é que tu interpretas isso? Como é que eu interpreto? Eu não estou não. Eu trabalhava, eu não trabalho só em cinema, e candidatei-me a apoios e não consegui, e como tinha o que era preciso para fazer o filme e eu queria muito fazer, fiz na mesma porque podia. E também... Atenção que estamos a falar em curtas-metragens. Sim, curtas. Portanto, cerca de 15, 20 minutos, sim, mais ou menos. Sim. Portanto, não estamos a falar em longas-metragens, ou seja, quanto maior for a duração, mais caro é o filme. Sim. Naturalmente. Sim, é isso mesmo. Por isso fiz na mesma e estou muito feliz por ter feito e partilhei com muitas pessoas e ouvi comentários muito, muito simpáticos e alguns sítios levaram-me a festivais que me levaram até eles, em outros países. E premiados. Quantos prémios é que obtiveste até agora com os teus filmes? Não me lembro, mas ainda não teve no Cannes. No Cannes. Isso é que era o sonho, ter uma curta ou um filme no Festival de Cannes. Não é possível. Ou Festival de Berlim. Ou de Berlim, ou Toronto. Ou Sundance, por exemplo. Ou Sundance, ou Toronto. Ou Toronto. Que era onde nasci, Toronto International Film Festival. Ainda não cheguei, mas esse é o sonho. E fazer uma longa também é o sonho. E quando estas recusas sistemáticas do Instituto de Cinema, ou seja, dos jurados que viram o teu guião, houve de alguma forma, se é que é possível pensar assim, uma certa rejeição pelo tema? Embora a abordagem da homossexualidade em filmes portugueses, não estou a dizer que seja recorrente, mas é um acontecimento que não é passageiro, é uma coisa normal. Uhum. A pergunta é se foi talvez tenha sido por ser um tema LGBT que não tenha sido aceito. Não faço ideia. Não sei. Vais continuar a tentar? Sim. Vou. Até conseguir. Sim. Até conseguir. Falaste aí em Toronto. Tu nasceste cá? Não, nasceste em Toronto? Nasci em Toronto. Estiveste em Portugal durante alguns anos, nos anos da adolescência, depois voltaste para o Canadá e recentemente regressaste. Sim. É esta a cronologia. É a cronologia. Quando tu deste, e isso está na internet, é uma coisa muito curiosa, uma entrevista a uma televisão canadiana, a um programa português. É engraçado que, não sei se também tiveste essa sensação, o locutor ou jornalista ou apresentador não fala da palavra homossexualidade, fala pessoas do mesmo sexo. Ou seja, ali não há também uma autocensura em relação ao tema? Eu não sei se ele disse isso a pensar, não sei.
A única coisa que às vezes quando as pessoas estão a tentar ser mente aberta, não estou a dizer que foi o caso dele, ele é mente aberta e não sei se ele disse isso por alguma, acho que saiu mesmo, mas quando eu era adolescente, depois de eu ter saído, ouvi pessoas que diziam ai, qual era a expressão? Eu aceito a tua escolha. E eu achava muito estranho porque não é uma escolha. Eu pelo menos sempre me senti assim. O que é para ti, então, a homossexualidade? Pois, a homossexualidade para mim é uma coisa que nasce comigo, nasce connosco. Ou seja, desculpa interromper-te, não é uma doença, não é uma orientação, não é uma escolha. Não. Como a maior parte das vezes se diz. Não. O que é então? É algo que nasce connosco. Sentimos uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. É isso. Mas não sei. E é tão simples quanto isso? Para mim é. Para mim é, sim. E achas que, neste caso, o fruto proibido é mesmo o mais apetecido? Essa faz pensar um bocadinho, porque o fruto proibido... Isto, como eu estou a relacionar com os padrões normais, entre aspas, da sociedade, em geral, que considera quase desviante um comportamento gay. Pois há pessoas que ainda acreditam nisso, que pode ser um distúrbio ou uma preferência, como tínhamos falado. Pois não é. É uma coisa normal e sempre fomos assim. Não escolhemos, não foram influências de estarmos à volta de mulheres ou termos mais amigas e brincar. Não, nós temos, é o nosso gosto por o que gostamos. Eu agora vou-te fazer uma pergunta muito pessoal. Se não quiseres, não respondas. Alguma vez dormiste com uma mulher? Nunca me tinham perguntado isso na rádio nem na televisão. Senão não estavas aqui. Pois, eu nunca. É a primeira vez na RTP, sim. Já tive namoradas, mas não dormimos juntos, não. Portanto, não sabes qual é a sensação. Porque às vezes podem dizer, sim, como ele nunca experimentou, não sabe o que é que perde. Pois, também ou o que é que ganha. Depende do ponto de vista. Também já ouvi essa. Então como é que sabes que não gostas se nunca provaste? Mas a minha resposta a isso é há coisas que não precisamos de experimentar para saber que não somos nós. Não seria, exatamente. Sim. Não serias tu. Seria outra pessoa. Sim. Mas nem por curiosidade. Epá. Nem por isso. Estás bem como estás? Sim. Estás bem como estás. Sabes que existe, penso eu, não sei se é o único, assim de repente, o único festival de cinema queer existe em Lisboa, portanto, nesta temática. Não sei se existe mais algum outro lado do país. Os teus filmes já lá foram exibidos ou não? Na Queer Lisboa, Porto, não. Porquê? Não sei. Não sei se são muito longos. Geralmente os programadores gostam de curtas que sejam 5 minutos, 10. As minhas curtas têm 20, um bocadinho mais de 20 minutos. É um bocadinho longo para programar. Não sei se foi essa a razão. Não sei. Nunca te disseram? Não. Nós submetemos e depois diz que se foi selecionado ou não, mas não... Não sei. Como é que nasceu a tua paixão pelo cinema? Eu sempre gostei de escrever histórias desde criança e os meus pais tinham uma câmara de filmar para filmar eventos de família e eu usava a câmara para fazer filmes e na escola também, às vezes quando a professora de português falava de concursos de escrita, eu concorria sempre e até ganhou alguns prémios e livros. Já começaste a ganhar prémios. Sim, é uma menção. Lembro-me de ganhar uma menção honrosa em português. Sim, foi desde aí. Eu sempre gostei de escrever, inventar, especialmente histórias assim macabras,
porque achava, na altura, assim, agora também, mas agora misturo um bocadinho o tema LGBT, mas o Edmundo não tem nada de macabro. Não, isso é outra história. Isso é outra... Os próximos filmes nunca se sabe. Podem, Sim, misturar, fazer um mix do terror com sim, o gay. Quer dizer, isto sim, dá para tudo, não é? dá. Sim, foi daí. Eu sempre gostei de escrever histórias e na escola e em casa mesmo sozinho e ler e sim. Sempre foste um miúdo solitário ou não? Mais ou menos. Eu tinha alguns amigos. Não era muito solitário, não. Não. Mas houve algum momento antes dos 17 anos em que te sentiste profundamente deprimido ou apertado no coração por quereres dizer ao mundo quem eras na realidade e não conseguias? Sim. Sim, às vezes sentia que se eu tinha medo do que ia acontecer na minha vida quando as pessoas se descobrissem, e depois também me disseram, quando eu disse a uma pessoa, disseram-me que ia mudar tudo e que as pessoas iam me ver de uma maneira diferente, e se eu mudasse de ideias ninguém ia gostar de mim e ninguém me ia levar a sério se eu quisesse estar com uma rapariga, o que eu sabia que não ia querer estar com uma mulher. Ou seja, estavam a contrariar a tua verdadeira identidade. Sim, sim. Isso não era destruir um bocadinho os teus sonhos e a tua perspectiva de vida? Sim, e o mais importante, e não era verdade, porque depois, quando as pessoas descobriram, nada disso aconteceu, ninguém deixou de gostar de mim, pelo contrário, até senti que ficaram mais próximas por eu ter sido honesto. Mas sim, eu tinha muito medo de dizer o que eu sentia, sim, muito. Sabes que há muitos, por exemplo, há atores, enfim, toda a gente sabe quem é, escuso de estar a mencionar os nomes, que sempre foram homossexuais, mas que não diziam, enquanto, sobretudo, a mãe não partisse. Depois da mãe partir, então já podiam assumir plenamente a sua identidade sexual. Não foi o teu caso, felizmente. Não, fogo, isso tinha que esperar tanto tempo. Exatamente, e espero que seja muito... Sim. Portanto, ias perder muito tempo da tua vida. Ai, não, eu não sei se conseguia. Mas sim, os meus pais são um bocadinho mais mente aberta, por isso eu percebo que existem pessoas que tenham muita dificuldade em admitir, e às vezes os pais já são, depende da idade da pessoa, os pais já são idosos, eles não querem chateá-los, chocá-los naquela idade. Nem os pais tomam a iniciativa. Vamos dar o primeiro passo. Pois. Ó filho, como é que é? Vamos lá conversar. Não é aquelas conversas dos 12 anos, é a conversa dos 30. Pois. Dos 30 ou dos 50? Ou dos 50. Ou tu nunca. Conheces pessoas assim. Sim. Conheço uma pessoa. E vieram... é isso que eu estava a dizer. E perguntar, falam contigo, pedem-te tipo conselhos? Não me pedem conselhos, mas disseram que acharam corajoso eu ter dito aos 17 anos, não é a primeira pessoa, eu ter dito aos meus pais aos 17 anos, e eu disse que... E achei que esperei muito tempo. E eles disseram, o quê? Mas eu tenho 50 e tal e nunca disse. E nem abri a boca ainda sequer Pois. para contar na metade das coisas. Pois, e essa pessoa, o pai já faleceu, ele é mais próximo da mãe, mas mesmo assim ainda não contou. Acho que está confortável no estilo de vida que tem e acho que não é necessário. E cada um tem... Tu conheces pessoas que têm vidas duplas ou não? Quer dizer, além da mãe não saber, desta pessoa que a mãe não sabe, não sei se isso é considerado vida dupla. Não, vida dupla é no sentido de estar casado, até eventualmente ter filhos e também ter um relacionamento com um homem. No caso de ser um homem. Não. Já ouvi falar muitos casos e já vi... Olha, um bocadinho no Edmundo isso acontece. Isso acontece em Edmundo, mas pessoalmente... Não conheço. Estás a preparar um outro filme, ou não? Sim. Podes falar sobre isso ou não?
Um bocadinho. Eu acabei agora há pouco tempo, escrevi com um amigo que também que escreve e é ator. E eu já tinha o guião escrito, mas não tinha páginas suficientes para concorrer a nada. Tinha quase 50 páginas, mas costumamos ter deve-se ter pelo menos 80 ou 100 páginas. Então desenvolvemos as personagens e acrescentámos cenas e, e sim, terminámos de escrever e E agora vais partir para ainda é muito para a rodagem? recente, vamos ver. Este ano ainda, de 2023? Não sei, espero que sim. Tens tempo para isso tudo? Porque para além de cineasta, as pessoas podem perguntar, tá bem, mas ele consegue viver do cinema? Não, não é verdade. Eu por acaso nunca me foquei 100% só no cinema. Eu eu estudei cinema na Toronto Film School, em Toronto, e pedi um empréstimo grande para estudar e ao mesmo tempo estava a trabalhar part-time para ir pagando. E depois quando acabei o curso comecei a trabalhar full-time na mesma companhia e era uma companhia boa e tal, e conseguia fazer alguns projetos de cinema também ao mesmo tempo, mas consegui pagar o meu student loan, que em português é o meu... quando se pede uma propina, uma propina, bolsa. consegui pagar completamente. Uma bolsa, não é? Uhum. E depois continuei nessa companhia, sim, e sim, não trabalho full-time em cinema, mas é a minha paixão e estou sempre a fazer algo. E então o que é que fazes neste momento, aproveitando seres bilingue, portanto, entre o inglês que dominas perfeitamente e o português também, estás a fazer o quê nesta altura também para ganhar algum dinheiro ao fim do mês? Uhum. Também sou intérprete. Uhum. E essa malta sabe que, enfim, se eu intérprete, respondes aqui a questões por telefone? Sim. Tipo um call center? Sim, é teletrabalho, sim. E fazem-te que tipo de perguntas é a nível de quê? De médicos, assim, de género? Eu ainda estou a fazer formação, mas sim, tem a ver com companhias de seguro, tem a ver com a área médica, mas pode ser qualquer coisa. Tens é que depois traduzir, portanto, Sim. a traduzir do inglês para o português e vice-versa. É isso mesmo. Tu, quando eras mais novo, chegaste a tirar um curso de hotelaria, não é? Turismo. Do turismo. Sim, do turismo. Sim. Qual era a tua ideia nessa altura? Eu gosto muito da história de Portugal e história e também vivo perto da praia e gosto de turismo, sim. Já foi há tanto tempo. Mas eu acho que continuo a mostrar isso nas minhas curtas. Eu gosto de mostrar sempre locais bonitos. Estás a falar da Lourinhã, Peniche. Sim. Edmundo também foi filmado na aldeia da Mata Pequena, em Mafra. É uma aldeia que restauraram as casas, mas continua com a estética original. E por isso sim, eu acho que esse curso que eu tirei mostra-se um bocadinho no meu trabalho nas curtas. Não corres o risco, William, de, através dos teus filmes, poderes dar a subentender que em Portugal e nessa zona há turismo sexual? Ou homossexual, neste caso? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. É que poderá dar a entender, ainda por cima é sempre na mesma região, ali deve haver um núcleo qualquer que, portanto, quem venha a Portugal pode eventualmente aproveitar, porque, como sabes, há turismo gay muito ativo, muito acentuado. Sim, mas nunca pensei nisso. Quer dizer, é no mesmo sítio, são perto, sim. O Marco foi a primeira curta, foi em Peniche e no Baleal. Depois a segunda curta chama-se Por Trás de Portas e foi numa aldeia que se chama o Reguengo Grande, que também fica no concelho de Lourinhã. É uma aldeia assim rochosa. E depois o Edmundo foi também no concelho de Lourinhã, sim. São sempre locais diferentes, mas sim, muitos no concelho da Lourinhã. E depois em Mafra também. A aldeia da Mata Pequena pertence a Mafra. Portanto, são apenas locais turísticos de grande beleza natural. Uma coisa importante em cada filme teu é exatamente
o mar. Qual é a importância do mar nas suas histórias? O mar, eu adoro o mar, eu gosto de nadar, mas como vivi perto do mar e via o mar da minha casa e ia à praia muitas vezes e tinha paixões perto do mar e tal. O mar também ajuda? Sim, por isso eu acho que isso tudo inspirou-me a mostrar também, a tentar mostrar de uma maneira bonita e inspiradora e apaixonante o que eu sinto e talvez também inspirar outras pessoas e deixá-las com vontade de ficar apaixonadas. Pelas pessoas ou pela natureza? Sim, por pelo tudo, que for. por o que for, por o que quiserem. William, tu não corres o risco de, abordando sempre a mesma temática, a certa altura estás a esgotar o tema e estás a repetir um bocadinho a história? Eu tento mudar um bocadinho. Esta longa, por exemplo, É a primeira longa. É a que eu escrevi na vida. E que vais concretizar. Sim, vou dizer ao universo que com sim. ou sem apoios oficiais? Ai, sem apoios não sei se consigo. Porque é mais caro. É 1h30 para aí, não é? Eu gostava que fosse o mínimo de duração de uma longa, para ser assim mais fácil de... E para contar melhor a história? Eu também não quero chatear. Para a história viver mais, sim, não é? Sim. Apesar de eu acho que é uma história super interessante, mas também não quero enjoar as pessoas na primeira longa. Quero... estamos a falar sim, nesta longa tentei... Também é com personagens LGBT, mas o foco não é esse. Esta história podia ser contada com um casal hetero. Por isso estou a mudar um bocadinho nesse sentido. Ou então pelo menos estou a tentar. Estás a tentar. Portanto, sim. Ser um bocadinho diferente das outras histórias. Porquê é que tu não abordas a homossexualidade feminina, por exemplo? Pois, eu acho que é... Achas que não és capaz? Eu também quero falar de algo que... É porque assim, que eu saiba. É que a comunidade LGBT sim, e tens uns que é rapazes, raparigas, trans, sim. E depois tens, peço desculpa, tens uma série de derivados, os metrosexuais, os eu realmente não domino esse linguajar nem essa adjetivação. Eu também ainda só fiz 3 curtas para começar e acho que porque é que eu escolho o tema gay especificamente, porque quero falar de algo que eu saiba, que para começar, algo que eu sei do que estou a falar, pronto. Falas com propriedade. Sim. E então vais-te a balançar, se calhar mais tarde, para outras temáticas. Estou aberta a tudo. Tu gostarias de fazer um filme sem ser temática gay? Sim, claro que sim. Como, por exemplo, um thriller, um musical, uma comédia, nunca se sabe. Claro que sim, qualquer coisa. Quais são as tuas referências em termos de cinema? Eu não sei se canadiano, se norte-americano ou de língua inglesa, preferencialmente. O meu realizador favorito é o Pedro Almodóvar. Sim. Esteve agora em Cannes. Cá está, com uma curta sobre o western gay, no fundo. Que tem o nosso jovem ator português, José Condessa, ele embora seja secundário, mas acabou por brilhar recentemente no Festival de Cannes, ao lado do Ethan Hawke, que é ator americano, muito conhecido. Parabéns para ele. É bom saber que os portugueses estão a ter sucesso. Fico muito feliz. E até onde é que tu queres ir com a tua filmografia? O que é que tu pretendes atingir? Para começar, gostava de fazer a longa. O que é que eu pretendo? Eu pretendo abrir um bocadinho mentes, que seja um tema mais falado e que as pessoas se sintam felizes quando veem o filme. Também. E achas que isso pode acontecer nos teus futuros trabalhos? Sim. Por que não? E uma série para televisão, por exemplo? Que já... a RTP ou outras estações de televisão estão eventualmente abertas para a abordagem destes temas e nestes formatos. Sim, por acaso também estou a escrever com mais duas pessoas
uma série que estamos a pensar concorrer à RTP, sim. Temática gay? Ou outra? São vários personagens. Tem hetero, tem... sim, eles são... Mas tu tens a noção e tens quase a sensação de que a maior parte das vezes, desde a Guerra dos Tronos até ao Walking Dead, há personagens gays transversalmente em todas as séries. Sim. É obrigatório, entre aspas, ter uma personagem gay Não. para atrair público, por exemplo? Para não afastar e para as séries não serem indiferentes a quem as vê? Não, acho que não é obrigatório. Mas é aconselhável? Eu acho que é porque a comunidade LGBT tem uma personagem que se identifica, por exemplo, no Walking Dead. Eu vi o Walking Dead. Havia lésbicas, sim. E gays também, sim. E mostrava, eu gostei porque mostrava que também que somos fortes e que não somos só, como estávamos a falar, o Gay Pride, que também não tem nada de mal, mas mostra também outro lado da moeda. E é importante, eu acho, é importante, sim, é importante mostrar, não é obrigatório, mas eu acho que atrai mais diversidade de público. Sim. Os opostos atraem-se. Sim, ou os opostos, ou a pessoa que se identifica com o mesmo personagem, atrai muitas pessoas. Tu, e obrigado por teres vindo ao programa, foi importante. De hoje para amanhã ou no futuro poderás ser considerado, e estamos a fazer apenas futurologia, um cineasta de culto? De culto? Sim. Pela abordagem, por exemplo, tu falaste no Pedro Almodóvar, que digamos que 90%, desde as tuas primeiras obras, são temáticas gay. Sim. Portanto, queres ser... E ele só deu o salto quando parte das suas histórias começaram a ser adaptadas para o cinema americano. O meu filme favorito dele é The Skin I Live In, La Piel que Habito. Mas tornar-me um culto, não sei, mas também... Muitos dos seus colegas têm receio de fazer a abordagem deste tema, não? Eu acho que não. Não sinto que as pessoas tenham receio de falar no tema. Portanto, hoje estamos no século XXI, com mente aberta, e o cinema pode ser explorado de várias formas. E esse filme vai ser mais ousado em termos de cena ou não? O Edmundo? Não, o próximo. O outro. O outro vai ser igualmente... Quer dizer, eles não são muito ousados. É que nem sequer soft são. Pode dizer, é um soft porn. Não é. Não é, de todo. Não. Quem está à espera de ver isso, desengane-se. Desengane-se. Tem um bocadinho, mas é necessário para a história. Faz parte de mostrar pessoas apaixonadas, como tínhamos falado. Também nos filmes heterossexuais tem que haver sempre uma cena de cada, sim, não é? Não pode ser só peitos e rabos de mulher. Foi sempre. Por isso é... Olha, há bocado estávamos a falar no Sé Condensa, não sei se tiveste a oportunidade de ver a série da RTP exibida no início deste ano, que era o Crime do Padre Amaro, sim, em que pela primeira vez houve uma exposição dos corpos bastante acentuada, que até houve críticas por parte de alguns espectadores, mas cujo realizador, o Lionel Vieira, disse ser absolutamente necessário para dar veracidade à história, porque senão era apenas uma história de amor proibida, mas que não revelada, não mostrada. Pois. Hoje tu queres falar da história e mostrar. Sim, até mostra que é mais... dá a sensação do proibido, que é o mais apetecível. O desejo, sim. El Deseo. Aliás, não é por acaso que a produtora do Pedro Almodóvar se chama El Deseo. Sim. Olha, e por falar em El Deseo, eu desejo-te que realmente se venha a primeira longa-metragem este ano ou nos próximos e que sejas muito feliz como cineasta e que os teus filmes sejam reconhecidos por todos e que realmente possas vir a representar Portugal, quem sabe um dia mais tarde, no Festival de Cannes. Olha. É o mínimo. Muito obrigado. Obrigado, William Vitória. Muitas felicidades e parabéns. Muito obrigado. É um prazer.